Mas eu queria te chamar para ler comigo um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Mas eu queria pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo, só para a gente poder explorar outros versículos além do que eu vou ler aqui num tempo breve de meditação nosso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, é um versículo muito conhecido, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Vamos falar de novo? Agora sim, os ansiosos, eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã, né? A ansiedade, quando eu digo isso, você não precisa se sentir de só menos, você não precisa se sentir menor. A ansiedade é talvez a experiência mais compartilhada do século que nós vivemos. Vocês sabiam disso? Deixa eu só dizer assim para você, não é colocando a vida de ninguém em evidência, mas baseado nesta explicação, se nós, de quem está aqui hoje, eu poderia dizer que 80% das pessoas que estão aqui nessa manhã experimentam algum tipo de ansiedade. 80%. Então, esse versículo, agora, você que faz parte dos 80%, não vou pedir para você levantar sua mão, olha, eu vou falar ele novamente. Lancem, e eu vou mudar a palavra ele aqui para Deus, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, ou cuidado de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue enumerar na sua vida alguma área que você teve que let go, você teve que deixar? Como é que foi? Foi difícil? Foi desafiador? Como é que foi? Você abrir mão, deixar alguma área da sua vida, alguma coisa. E eu não sei onde eu li essa frase, talvez alguém aqui depois do culto vai me falar, não sei se eu li essa frase, não sei se eu ouvi aqui com os adolescentes, ou conversando talvez com o staff, essa frase que diz, let go and let God. Let go and let God. E era sobre isso que eu queria dizer com vocês hoje, baseado nesse versículo, de algumas coisas que a gente precisa deixar. Só que, para let go, nós precisamos let God. Porque se nós deixarmos, mas não trouxermos Deus para a equação, não trouxermos Deus para a vida, não trouxermos Deus para o processo, nós não fizemos nada mais do que um abandono. E o que Deus quer que nós façamos é uma troca de tudo aquilo que de alguma forma nos agride, nos entristece, nos coloca no canto da vida por Ele, mas uma troca consciente. Por exemplo, para você deixar nas mãos de Deus, você tem que tirar das suas, o que é extremamente difícil para nós, né? O Daniel brincou aqui que eu não estava com a ordem do culto, eu abri meu telefone 3 vezes procurando a ordem do culto, porque eu quero controlar o que está acontecendo. Então, para deixar nas mãos de Deus, tem que tirar da nossa. Eles me tiraram da ordem do culto hoje, porque é o culto do meu aniversário, eles não queriam que eu visse. Para entregar para Deus, to let go, control, nós temos que perder o controle. Porque vai tirar de mim, vai tirar de você e vai colocar nele. Nós vamos let go, so we can let God in. Nós vamos abandonar para que Deus assuma. Para se dobrar diante de Deus, é necessário abrir mão de algumas outras coisas que nós temos nos dobrado a ela. Seja qual for aí na sua vida. Para crescer como seres humanos, nós temos que abandonar algumas infantilidades. Algumas coisas que nós não queremos tocar. Alguns diálogos que nós não queremos ter. Algumas pressões que nós não queremos sofrer. Se nós quisermos crescer, we have to let go. E não é fácil. Para ser um cristão cada dia mais autêntico, nós temos que renunciar a algumas coisas. Então, veja se você concorda comigo. Se nós vamos deixar Deus entrar, muitas coisas têm que sair. E esse sair, Pedro traduziu nessa ansiedade. Nesse desejo de controle, nesse desejo de fazer as coisas onde a gente se sinta seguro pelo poder da nossa própria mão, que não há nenhuma segurança no que eu
ou você possamos fazer por nós mesmos. Então, quando Pedro está escrevendo a esses irmãos que estavam sofrendo muito naquela época, ele escreve, se você ler o capítulo todo, ele pede os irmãos para eles serem bondosos, ele pede os irmãos daquela igreja para serem hospitaleiros, para serem humildes, para respeitar autoridades, para terem uma fé firme. Mas aí tem um momento que ele fecha tudo isso, no capítulo 5, e diz: então lança sobre Deus toda essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É como se Pedro estivesse dizendo: aquilo que você tenta reter é exatamente o que será o seu maior inimigo no desenvolvimento da sua vida, na paz que você precisa no seu coração, na relação mais intensa com Deus, na forma mais normal de ser amigos dos outros. Então hoje, no tempo que eu tenho, eu queria sugerir que você e eu deixássemos algumas coisas nessa manhã. Você topa? Então, se tiver alguém perto de você, fala assim: o que é que você tem que deixar nessa manhã? Porque às vezes as 5 que eu vou enumerar não são suas. Não são suas. Tem gente que precisa deixar coisas que eu não enumerei. Eu pensei em mim, pensei na nossa congregação, mas você tem particularidades que eu não tenho controle nem conhecimento desse território da sua vida. Mas eu tentei pensar em coisas que Pedro colocou e que são bem genéricas, ou seja, eu acho que cabe a mim, cabe a você. Primeira delas, eu vou falar em português, vou tentar falar em inglês para os meninos poderem pegar também. Deixe o medo. Let go of your fears. Deixe o medo. Olha o que o capítulo 5, versículo 10 diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. Lança o medo fora. Sabe por quê? E aqui eu não estou dizendo do medo, por exemplo, de avião, ou o medo de altura, medos que eu compartilho com vocês, medo de, às vezes a pessoa tem medo de estar na água, medo de um filho morrer, medo de perder a esposa, perder o marido. Esses medos, todos eles, e aqui tem vários psicólogos, sabem que esses medos são frutos de uma mente que transcende o momento que está vivendo, e que nem sempre essas coisas acontecerão. Se você pensar qual que é a possibilidade, por exemplo, de você morrer afogado, principalmente se você não vai quase na água, é quase nula. Mas você chega perto de um lugar que tem água e você fala: vou morrer afogado. Não são isso. O medo, veja, o que a Bíblia diz? O que lança fora o medo. O que a Bíblia diz? Quem sabe reverter o versículo e me ajudar? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, o oposto de medo não é coragem. O oposto de medo é amar. O oposto de medo é amor. Por exemplo, quem ama sabe que vai sofrer. Existe amor sem sofrimento? Não existe. Amor em qualquer nível, relacional, pastoral, conjugal, de amizades, vai fazer sofrer, porque vamos errar, vamos perder gente se afasta, gente fala coisas que ferem. Então o nosso medo nos inibe de amar, nos previne, nos detém de amar na intensidade que nós deveríamos amar. Então, let go of your fears. E deixa Deus entrar com o amor dele, que é curador, que é terapêutico, que quebra barreiras, que não exige nada, que não tem nada que Deus faça. Se você não for, você não é. Nós já somos, porque Ele nos amou como nós éramos. Então o amor de Deus é tão pleno, que Ele pode lançar fora todo o medo. Pastor, vou ter coragem de andar em montanha-russa? Não sei, eu também não ando. Não ando, eu sou um excelente companheiro para parque de diversão. Principalmente se for mulher, menina, eu seguro bolsa, cuido dos meninos, pode ir. Isso não quer dizer nada. Ah, não é medo? É medo, porque você não... Não, medo desse negócio, dá uma pirueta. Vai com o trem daquele, arranca, gente. Aliás, pensa a próxima vez que você estiver andando, se aquele carrinho resolve sair do trilho. Se você estiver no Six Flags, você vai parar naquele rio que você enxerga lá de cima. Vai parar lá dentro, amarrado naquela cadeira. Vou não. Segundo, deixa o controle. O controle
é a tentativa humana de ser todo-poderoso. Todo controle é uma tentativa humana de ser todo-poderoso. Deixa o controle. Deixa o controle dos seus filhos. Deixa o controle do seu marido, pelo amor de Deus. Deixa o controle da sua esposa. Deixa o controle, eu aqui para mim, deixa o controle da igreja, deixa o controle. É quase que se eu dissesse assim para você, cuidado com o que eu vou falar. Seja irresponsável. Cuidado, né? Porque você vai dizer, o pastor da nossa igreja está ensinando a ser irresponsável. Não, é porque o irresponsável, ele não tem nenhuma preocupação com o controle. Vida me leva ali, vida leva eu. O que eu estou falando de deixar o controle não é isso, é saber que as coisas que mais dependem de controle na nossa vida não estão no nosso controle. A Bíblia diz, quem pode acrescentar um dia à sua existência? Quem pode acrescentar um minuto? Quem pode manter uma pessoa amada? Quem pode? As coisas mais essenciais da vida não estão no nosso controle. Deixa, tira isso. Porque é exatamente isso que Satanás quer que nós façamos, que a gente tente controlar tudo na nossa vida. E olha o que Pedro ensina no capítulo 5, esse mesmo capítulo, versículo 9. Resistam-lhe permanecendo firme na fé. Ora, Hebreus diz assim, a fé é a firme convicção das coisas que esperamos e a certeza dos fatos que nós não vemos. Então, fé é um pulo no escuro. Deixa o controle. Está nas mãos de Deus. Deus tem mais interesse do que eu e você. Conversando com um pai, muito preocupado com a atitude da sua filhinha, e ele falando, eu falei, escuta, você ama sua filha? Demais da conta. Eu falei, você acha que Deus ama mais ou menos que você? Muito mais do que eu. Eu falei, então deixa um pouquinho. Terceiro, deixa a amargura e a falta de perdão para lá. Irmãos, se tem uma área que é quase universal é isso. Por quê? Porque todos nós somos feridos. Nós também ferimos, né? Eu estou falando como recipiente agora, todos nós. Todos nós somos feridos. Somos feridos por um distrato, somos feridos por uma distração, somos feridos por um abandono, somos feridos por uma agressão, somos feridos de tanta maneira, e isso vai gerando amargura, vai gerando dor em nós. Vai nos fazendo pessoas diferentes do que Deus gostaria que nós fôssemos. Então veja, lá Pedro está dizendo o seguinte, pega tudo isso e entrega nas mãos de Deus. Ele está cuidando de vocês, mas para que Deus faça isso, you gotta let go some of the things. You gotta let go some of these things, if not all of them. Nós temos que deixar essas coisas. Amargura. Olha o que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, escrevendo no capítulo de número 12, exatamente no capítulo que ele fala que se nós não tivermos uma transformação, nós não veremos a Deus. Olha o que ele diz, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O problema da amargura é que ela não fica ilhada. Nenhum amargurado fica só para si, ele chama gente para tomar café, ele faz um jantar na casa dele, ele reúne gente pelo grupo de WhatsApp. Nenhum amargurado fica ilhado, ele joga aquilo para fora. Solte isso como? Perdoando. Quarto, deixe de imaginar que a vida tem que ser como você imagina que ela deve. Não vai ser. Você quer ver a maior frustração do mundo? É a pessoa imaginar que a vida vai acontecer segundo o script que ele escreveu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou vendo alguns dos meninos ali que começaram a igreja aqui junto comigo. Quando nós começamos essa igreja, nós éramos um bando de gente jovem, sem saber muito bem o que fazer. Acho que até hoje muitos de nós não sabem, mas era aquela coisa. E eu conversava sempre com pessoas mais velhas do que eu. E eu mostrava o sonho que eu tinha de uma igreja. E o pastor olhava para mim e falava assim, rapaz, Manel, você não tem ideia o tanto que isso aí vai dar errado. Por quê? Porque não acontece assim. E eu brigava, lá nos meus 30 e pouquinhos anos de idade,
que não, seria sim. Irmãos, hoje com 60 eu digo para vocês, não é. Não é. A família não é como você desenha no papel. A igreja não é como você desenha no papel. A vida não é como você desenha no papel. Deixe isso nas mãos de Deus e entenda que tudo que Deus chama você para ser é protagonista de uma história que vai marcar a vida de pessoas para a eternidade. That's it. Lá em Tiago, falando para a gente que pensa assim, ele diz assim, ouçam agora. Olha o que ele diz para nós. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. E eu posso acrescentar, iremos ou ficaremos. Então veja, a vida, tem uma expressão nossa aqui, né? Ela joga algumas curveballs na gente. Certo ou errado? Na sua não aconteceu isso? Então, o que eu queria concluir com vocês nessa mensagem? É que o Deus que me amou e que te amou e que morreu por nós na cruz do Calvário, morreu para que nós pudéssemos entender, e aí eu vou encerrar já com isso, você vai me ajudar com alguém aí do seu lado. Deus morreu para nos fazer entender que a nossa vida não é uma igreja, a nossa vida é uma relação com Ele que se manifesta em tantas áreas, inclusive em uma igreja. Mas que essa relação, ela precisa curar. E aí eu quero terminar com um versículo que diz assim, está lá na primeira epístola de Pedro, na mesma, no capítulo 5, só que no versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. É passageiro. Hanging in there. Vai passar. Vai passar. Terem sofrido por pouco tempo, os restaurará. Os confirmará. Lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Então, nessa manhã, let go and let God. Let go and let God. E eu poderia acrescentar o que diz o livro de Provérbios, diz assim, será isso, saúde para os vossos ossos, ou saúde para o vosso corpo, e refrigério para os vossos ossos. Feche seus olhos comigo e pensa em alguma coisa que Deus falou com você nessa breve meditação, ou uma coisa que você tem que let go, que você tem que deixar. Senhor Jesus, a igreja não é lugar para a gente ir, a igreja é lugar para a gente viver. E a igreja é o lugar onde nós aprendemos a aprofundar a nossa relação com o Senhor. Nós não aprendemos a fazer culto melhor. Nós aprendemos a melhorar aprofundar a nossa relação com o Senhor. E eu oro para que nessa manhã, nessa breve palavra, o Senhor nos ajude a aprofundar relações com o Senhor. Cada um que está aqui, na sua particularidade, tantas vidas vivendo tantas coisas diferentes, mas um único Deus que disse, lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Que cada pessoa que hoje sinta o abraço eterno de Deus, o amor restaurador do Pai, o amor perdoador de Jesus de Nazaré, e saber que a promessa é, depois de um tempo, eu coloco vocês sobre um firme alicerce, para a honra e para a glória do Senhor. Você diz amém? Deus abençoe, queridos.